na primeira noite sobre esta série que Jesus e Paulo se referiram ao diabo como o Deus deste mundo ou desta era e o príncipe deste mundo e dos poderes espirituais. Então, Jesus se referiu ao diabo como o Deus deste mundo, claro que Deus com D minúsculo, e o príncipe deste mundo e dos poderes espirituais malignos, é claro, mencionado por Paulo. Curiosamente, quando Jesus foi tentado no deserto, logo após o seu batismo, o teor de uma das tentações consistia exatamente em que o diabo disse para Jesus, abra comigo lá em Lucas 4:5 para você poder conferir comigo. Ele disse, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse a Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles, sobre os reinos do mundo, e todo o esplendor desses reinos. Agora preste atenção na frase, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. O curioso é que Jesus não repreendeu ao diabo dizendo, você está mentindo, nada te pertence, você está fingindo uma autoridade que você não tem. Na verdade, Jesus se calou sobre essa afirmação, o que indica que ele concordou com esta afirmação. A discordância de Jesus foi sobre a questão da adoração, porque o diabo disse, se você apenas se ajoelhar diante de mim e me adorar, então eu te darei todos os reinos do mundo, porque me pertencem, me foram dados e eu posso dar a quem quiser. Jesus não fala nenhuma palavra sobre isso, ele apenas fala sobre adoração. Não, de jeito nenhum, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ele retruca, portanto, o diabo exatamente aonde o diabo estava errado, e ele não discute esta questão de que, de fato, os poderes do mundo espiritual, ou pelo menos os poderes do mundo espiritual sobre a humanidade, foram de fato dados ao diabo, e ele tem o poder de comandar, de liderar, e ele afirmou que ele poderia dar a quem quiser. Quando vemos Jesus e o apóstolo Paulo afirmando que o diabo é sim o líder comandante da força das trevas neste mundo e que este mundo inteiro está completamente dominado por esta força, completamente sob o domínio de Satanás, deve surgir uma pergunta lógica desta conclusão. A questão é, se o diabo é o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo e dos poderes espirituais malignos, como ele se tornou o príncipe? Como ele se tornou o Deus deste mundo? Quem lhe conferiu essa autoridade? Quem foi que lhe concedeu este poder? Porque o poder ele é sempre delegado, a não ser no caso de Deus, que é todo poderoso, ou seja, todo poder pertence a Ele, todo poder emana do próprio Deus. Então Deus não pode receber poder ou autorização de ninguém, porque Ele próprio é a fonte de todo poder. Mas fora de Deus, absolutamente todo e qualquer poder neste universo, todo e qualquer poder neste mundo, ele teve que ser delegado. O apóstolo Paulo trata sobre isso, por exemplo, no livro de Romanos, quando ele diz que não há governo neste mundo, sejam reis, sejam presidentes, sejam primeiros ministros, seja o que for, que não tenha sido dado por Deus. Então ele diz que, de uma maneira ou outra, ainda que não podemos entender exatamente como Deus pode permitir que certos líderes subam ao poder, o fato é que Paulo está afirmando, não há poder que não seja permitido por Deus, que proceda de Deus, porque nenhum ser além de Deus possui realmente poder.
Portanto, todo e qualquer poder, inclusive na natureza, só pode proceder de Deus. O poder do sol de iluminar, ele não emana de si mesmo, alguém o criou, alguém o formou e lhe concedeu esse poder. A ciência tenta eliminar Deus e reduzir tudo que existe às forças das leis naturais, das leis da física, mas nisso já está a grande contradição, porque toda lei demanda um legislador. Portanto, que lei é essa da física, que lei é essa da natureza que eles invocam, sendo que você tenta deixar de fora o legislador, aquele que criou estas leis? Jesus mesmo disse perante Pilatos, quando Pilatos disse: você vai se calar, você não vai se defender, não sabe que eu tenho o poder de te deixar viver ou de te matar? E é o único momento em que Jesus quebrou o silêncio justamente para corrigir o erro. E ele diz então para Pilatos: nenhum poder teria te sido dado, nenhum poder você teria se não tivesse sido dado pelo meu Pai. Portanto, o diabo não pode ter poder por si só. Quem foi que lhe concedeu essa autoridade que Jesus reconheceu chamando de Deus deste mundo, que Paulo reconheceu chamando de príncipe deste mundo e dos poderes espirituais malignos? Antes de responder propriamente, nós já citamos nas outras pregações o paralelo de alguns filmes, algumas histórias, alguns livros de ficção que servem para ilustrar, como se fossem parábolas modernas, as realidades espirituais. E no filme, no livro As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis mostra de uma maneira muito sutil uma verdade espiritual que é declarada na expressão de Jesus quando ele diz: o mundo jaz no maligno. E aonde está essa sutileza que aparece no filme, aonde ele mostra como realmente o mundo está dominado pelo maligno? Porque ele, como cristão que escreveu esta história em forma de figuras mitológicas, ele cria a rainha do gelo, que representa ali o próprio diabo e a ação do diabo sobre o planeta Terra. O interessante é isso, que por ela ser a rainha do gelo, e como ela passou a dominar a Terra, como se encontra a Terra quando nós começamos a assistir o filme As Crônicas de Nárnia? Como se encontra? Congelada, dominada pelo gelo, dominada pela influência da rainha do gelo. Mas nós vamos descobrir ao longo da história que, na verdade, aquele domínio não era legitimamente da rainha do gelo. Aquelas terras, aquele lugar, na verdade, pertencia a um outro reino, o reino de Aslan, o leão. Então, outra maneira sutil que ele vai apresentando esta verdade é que a maneira com que Aslan vai aparecendo em cena, no lugar onde Aslan está, o gelo derreteu. Aonde Aslan está, o poder e a influência da rainha do gelo já não tem mais efeito. Portanto, aonde a rainha impera, está gelo, tudo congelado. Aonde Aslan está, já existem flores, já existe erva verde, já existem árvores frutíferas. Aslan é o verdadeiro rei de Nárnia, e ele concede a autoridade, uma vez que, como eu disse, a autoridade só procede de Deus. Ninguém tem autoridade que não seja entregue por alguém. Por isso ele delega a sua autoridade às três crianças que aparecem no filme, chamados de os filhos de Adão. E então a Lucy, o Peter e o Edmond, eles vão, não me lembro se é no primeiro episódio, eles vão se assentar. Sim, no primeiro episódio termina o filme com eles sendo coroados, se assentando num trono. E aquilo ali está implícito exatamente que aquele que é o verdadeiro possuidor da autoridade, ele realmente pode delegar a autoridade. Quando o diabo disse a Jesus no deserto que toda a autoridade sobre o mundo lhe foi dado e posso dar a quem quiser,
Então tem que ficar a pergunta: quem concedeu? E assim como, na verdade, nós vemos na história das Crônicas de Nárnia, o que se conclui então é que a rainha do gelo, ela na verdade é uma usurpadora, ou seja, ela não é a autoridade legítima, mas é alguém que se tornou autoridade por roubar, por sequestrar essa autoridade. A esta prática é chamado usurpação. Creio que em inglês é usurpation. O dicionário define usurpação, aliás, aparece nos códigos civis dos países como um verdadeiro crime. E realmente, perante a lei, usurpação aparece descrito como crime de apoderamento ilícito de coisas, bens, títulos, estado ou autoridade. É o apoderamento ilícito. Você toma conta de uma autoridade que não te pertencia. Você toma conta de um título que não lhe pertencia. Você toma conta de uma situação sobre a qual você não tinha poder. Outros dicionários definem como apoderar-se violentamente ou fraudulentamente daquilo que pertence a outro. Outro dicionário ainda define como usurpação é o ato ou efeito de usurpar, ou seja, de apoderar-se de algo por meio de engano ou fraude. O diabo, ele aparece na Bíblia exatamente como o grande usurpador. Desde o princípio, ele é aquele que usurpou esta autoridade, por isso ele pode afirmar diante do Filho de Deus e dizer: todos os reinos do mundo me pertencem, porque me foram dados, e portanto eu os possuo e posso dá-los a quem eu quiser. Nisso ele próprio está admitindo que ele não é o Todo-Poderoso, que o poder não nasce nele, mas ele teve que receber este poder de alguém. Mas então a pergunta que fica é: de quem? Deus é que concedeu esta autoridade ao diabo? Será que Deus concederia esta honra ao seu inimigo de se tornar o grande líder deste planeta, o grande líder desta esfera onde opera a humanidade? Certamente que não. Certamente Deus não faria. Este o Deus da Bíblia, ele é um Deus incapaz de cometer o mal, ele é um Deus incapaz de cometer a injustiça. Deus não sujeitaria a terra ao poder daquele que é o inimigo dele. Então, quem teria sido aqueles que tinham esta autoridade que pertence hoje ao diabo e que foi transferida para o diabo? Teria sido os anjos? Certamente não, porque na Bíblia nós não vemos qualquer insinuação, qualquer versículo que possa dar a entender que de alguma maneira a terra foi dada aos anjos, que os anjos tinham ou têm qualquer poder de autoridade sobre a terra. A Bíblia descreve os anjos como espíritos ministradores, mas preste atenção, que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Portanto, os anjos agem na terra, habitam na terra, sim, eles estão presentes. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor são uma realidade deste mundo espiritual invisível que nós temos falado nesses dias. Entretanto, a Bíblia deixa muito clara que eles não detêm o poder. Portanto, este poder não detém, e jamais em qualquer ponto da história a Bíblia afirma que este poder os anjos tiveram algum dia, o poder de dominar sobre a terra. Então, quem seriam aqueles que tinham este poder e que delegaram ao diabo, que usurpou? Certamente, se ele é um usurpador, isto não foi de maneira legítima, isso foi por meio de fraude, isso foi por meio de engano, isso foi por meio de violência. E aí sim nós encontramos na Bíblia, já no primeiro capítulo da Bíblia, já nos primeiros versículos da Bíblia, mais precisamente no versículo 28, na verdade o versículo 27 e o 28,
quem são esses seres que detinham o poder e a autoridade sobre a terra, mas que de maneira fraudulenta transferiram esta autoridade para o diabo, e por isso o diabo é hoje o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo. E nós encontramos exatamente nas palavras de Deus, em Gênesis 1:28, quando Deus disse sobre os seres humanos ao criá-los: let them rule, deixe que eles governem sobre a terra, que eles tenham o domínio sobre todos os animais, sobre tudo que está nos oceanos, sobre todas as florestas, sobre todo o planeta Terra. Deus deixou explícito que o homem é a legítima autoridade posta por Deus sobre a face da terra para dominar a terra. E o versículo 27, ou seja, anterior justamente à declaração de Deus, ao decreto de Deus, de que é o ser humano que deve reinar sobre a terra, é justamente o verso onde diz: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança os criou. E então Deus afirma, por causa desta imagem imprimida no seu ser, é que eles devem governar. Por causa da autoridade e da glória que Deus concedeu ao ser humano, em fazê-lo o único ser que é semelhante a Deus, a sua imagem e semelhança, e não se pode precisar exatamente em que Deus está dizendo que o homem é imagem e semelhança de Deus. Existem discussões sobre isso, mas não é dito isso sobre os anjos, por exemplo, de que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Embora eles sejam seres poderosos, embora eles sejam seres espirituais, embora eles sejam seres que possuem delegações específicas, mas há uma coisa específica em Deus que os anjos jamais receberam. É justamente a possibilidade de que os anjos venham a se tornar governantes. Eles são servos, mas não governantes. E é nisto precisamente o diferencial do homem e de qualquer anjo. Quando Deus disse, façamos o homem à imagem de Deus e à semelhança de Deus, não estava apenas, como dizem alguns teólogos, que é porque o ser humano é um ser moral no sentido que ele pode escolher entre o bem e o mal. Ora, os anjos também puderam. Os anjos também escolheram entre o bem e o mal na eternidade, mas a Bíblia não diz que eles foram feitos imagem e semelhança de Deus. Alguns dizem é porque ele tem intelecto, porque ele tem vontade. Os anjos também têm. Então a explicação é insatisfatória, mas nós vemos que uma característica que realmente os anjos não têm é precisamente essa: jamais a qualquer anjo foi prometido um trono ao lado de Deus para reinar, mas ao ser humano sim. Portanto, o fato do homem ser imagem e semelhança de Deus é a base que Deus usa no versículo 27, para no versículo 28 ele decretar sobre a raça humana, que a raça humana sejam os verdadeiros possuidores da terra, que eles dominem, que eles tomem controle, que não sejam dominados por absolutamente nada neste mundo, mas eles sejam os dominadores. De fato, não é apenas este verso que nós baseamos esta doutrina, este ensino, mas ele é baseado em várias passagens bíblicas, comprovando a sua veracidade. Como, por exemplo, o Salmo 115, 16. Abra lá comigo, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu para os filhos dos homens. A Bíblia King James Version atualizada diz assim: a terra Ele deu aos filhos de Adão. Ou seja, a Bíblia declara com todas as letras, confirmando a ordem, o decreto dele em Gênesis, de que a legítima autoridade sobre a face da terra para governar este mundo é o ser humano.
Então, como o diabo tomou posse disso? Vamos ver um pouco mais adiante. No Salmo 8:6, Salmo 8, versículo 6, acompanha ali comigo também. Na verdade, vamos começar a ler a partir do 3, Salmo 8, versículo 3. O salmista, certamente por uma revelação do Espírito Santo, uma vez que naquele tempo não se tinha uma noção da imensidão do universo, não se tinha uma noção do tamanho dos objetos, dos planetas, das estrelas, como nós temos hoje. Ele admira, pensando sobre a questão da imensidão do universo, e ele diz então, comparado a tudo isso, o que é o homem? O homem parece, dentro do planeta Terra, como se fosse uma bactéria num corpo, porque basta você aumentar o zoom da câmera, subindo, se distanciando da Terra. Se você não pode ter o privilégio de uma imagem de satélite, você que já viajou de avião, você sabe do que eu estou falando. Assim que o avião decola, você ainda vê algumas pessoas, você consegue identificar algumas pessoas andando, caminhando, brincando nos parques, nas ruas. E então o avião continua subindo na sua decolagem. E então já começa a ficar difícil de você ver as pessoas, elas parecem já como formigas. No máximo você consegue ver alguns carros, e um pouco mais que ela sobe, pronto, você já não consegue ver mais nada. Mal você consegue distinguir as construções, as edificações da terra. Se o avião ainda continuasse a subir e saísse da estratosfera, então nem as nossas construções poderiam ser detectadas. O ser humano já teria desaparecido como uma bactéria, como um microscópio, como um micróbio, aliás, existindo sobre a face da terra. É mais ou menos essa ideia que o salmista tem quando ele está dizendo: quando eu contemplo a imensidão do universo, quando eu contemplo o poder, a dimensão da lua e das estrelas que Deus firmou, pergunto então, o que é o homem para que com ele te importes? E o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? O que somos nós em comparação ao planeta Terra? O que somos nós em comparação ao Sol, que é imensamente maior que a Terra? Você sabia que cabem centenas de milhares de planetas Terras dentro do Sol, do nosso Sol, tão imenso que ele é? Então agora imagine o que é, se você já se sentia pequeno diante da Terra, imagine quão pequeno você é diante do Sol. E o nosso Sol é um Sol considerado anão diante dos outros sóis, das outras estrelas que já foram encontradas no universo. Algumas estrelas são tão grandes que os cientistas já calcularam que um avião, para poder contornar, para poder circular esse planeta, um avião como o nosso que circula na nossa atmosfera, ele levaria 1000 anos. Tamanho é aquela estrela. Então, baseado em coisas tão imensas que Deus criou, a pergunta do salmista é legítima para nós hoje também. O que somos nós diante das estrelas? Então, cientistas modernos, como Carl Sagan, por exemplo, declarou que nós nada mais somos do que poeira de estrelas. Nós nada mais somos do que um pequeno aglomerado de átomos aleatórios. Nós nada mais somos do que fruto de um acidente. Nós nada mais somos do que apenas um animal evoluído. A pergunta é exatamente a pergunta que o salmista está fazendo mais de 3.000 anos atrás, quando ele diz, em comparação com a imensidão do universo, o que é o homem para que Deus se preocupe com ele, para que Deus o enxergue, para que Deus o veja, o que é o homem? E então ele diz, entretanto, olha só a revelação do Espírito de Deus para ele, entretanto, Deus fez o homem um pouco menor do que os seres celestiais, e aqui eu já coloco um asterisco, guarde esse asterisco aí, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra.
tu fizeste o homem para ele dominar sobre as obras das mãos de Deus. Olha que afirmação. O homem foi criado para dominar sobre as obras das mãos de Deus. E agora eu volto para aquele asterisco. Porque eu pedi para você colocar um asterisco ali onde diz: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Porque isto, na verdade, é uma tradução que não está no original, porque os tradutores, na hora de traduzirem esse verso, eles ficam intimidados pelo poder da revelação que está nesse verso. Porque no original em hebraico não está dizendo que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Literalmente o que está escrito em hebraico é: tu fizeste o homem um pouco abaixo de Deus. Um pouco abaixo de Deus. Portanto, acima dos anjos. Não igual, comparado de maneira alguma aos anjos, e é essa a razão pela qual os anjos, na verdade, nos servem. Não nos obedecem, não recebem ordens de nós, não confunda pessoal que fica fazendo oração para anjos, isso é idolatria, porque a Bíblia não diz que nós devemos orar a qualquer anjo, nem que nós temos autoridade sobre eles, mas a Bíblia diz que Deus os enviou para nos servir. Então nós oramos a Deus e Deus, por meio dos anjos, age em nosso favor. Portanto, o ser humano foi feito pouco abaixo de Deus, acima dos anjos, e é por isso que aos anjos não está prometido nenhum trono, mas ao homem está. É por isso que de nenhum anjo foi dito que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem sim foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque eles foram feitos somente abaixo do próprio Deus. E Deus os fez com o propósito de que eles tivessem domínio sobre as obras de Deus, das mãos de Deus. Em Jeremias 27, 5 e 6, acompanhe comigo. Jeremias 27, 5 e 6. Deus diz assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem é reto aos meus olhos. Portanto, Deus, que é o possuidor, o criador de todo o universo e também do planeta Terra, ele diz: como sou o criador e o legítimo dono, eu posso dar a terra a quem eu desejar. E Deus diz quem ele deseja dar a terra: aquele que é reto aos meus olhos. Jesus, no Sermão do Monte, uma das coisas que Jesus disse é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Portanto, tudo se conecta de que verdadeiramente Deus criou o ser humano para ser a legítima autoridade sobre tudo aquilo que acontece nesta esfera terrestre, incluindo o mundo espiritual. Porque diz ali para dominar sobre as obras das tuas mãos. Entenda disso. Vou outra vez. O diabo, ele não é a antítese de Deus, ele não é o oposto absoluto de Deus, no sentido de que ele é do mal, mas possui um poder de comparação com Deus, e que, portanto, Deus tem que lutar ali, suar a testa para conseguir vencer o diabo. De maneira alguma, porque o diabo, ele é apenas uma criatura, Deus é o Criador. Então o poder de Deus é imensamente maior do que o poder das trevas, do que o poder do diabo e todo o inferno junto, toda a coletânea de todos os demônios juntos. Deus é imensamente maior, mais poderoso. O diabo pode ter poderes, os demônios podem ter poderes, mas Deus é o único que é God Almighty. Ele é o Deus
todo-poderoso. Ele tem todo o poder nas suas mãos, porque todo o poder emana dele. Na verdade, o que o diabo fez foi no jardim do Éden, ao perceber, ao escutar, ao presenciar a decisão de Deus de dizer lá nos céus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o diabo já entendeu imediatamente o que aquilo significava. Peraí, eu já fui um anjo de Deus, um querubim ungido, e jamais foi dito que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu desejei ser igual a Deus, eu desejei o trono de Deus, e justamente por isso eu fui banido dos céus e me tornei esta figura nefasta que sou agora. Agora Deus está dizendo que está criando essa criaturinha aqui, neste planetinha minúsculo, no meio dessa imensidão desse universo, a imagem e semelhança dele. Isso significa que Deus está concedendo poderes a essa criatura, maior do que ele concedeu aos anjos. Então ele entende que ele precisa roubar esta autoridade, e é por meio da sedução, figura clássica do usurpador, por meio da mentira, do engano ou da violência. Lembre-se a descrição que nós vimos do dicionário. Ele se apresenta no jardim do Éden, disfarçado como alguém que tem algum interesse pela humanidade, algum interesse pelo bem-estar de Eva, pelo bem-estar de Adão, dizendo: sabe por que Deus não quer que você coma do fruto dessa árvore? É porque Ele tem medo de que você cresça e seja maior do que Ele, Ele tem medo de que você seja igual a Ele. Não, o que Satanás sabia é que quando Deus embutiu naquela frase, dizendo façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali era a demonstração de que Deus não tinha medo algum de que o ser humano se aproximasse e se assemelhasse a Ele. Deus na verdade fez o ser humano com esta intenção, mas o diabo mente e inverte e coloca ali para Eva uma mentira na sua mente, uma dúvida sobre o caráter de Deus, dizendo: Deus na verdade sabe que se você comer deste fruto, os seus olhos serão abertos, você será como Deus, e Deus não quer competição. E então com isso ele consegue enganar a Eva, e como a ordem de Deus era explícita de que aquela fruta não deveria ser comida, quando Eva deu a mordida naquele fruto e em seguida passou para Adão, eles cometeram aquilo, o primeiro episódio de pecado na face da terra. Nos céus já tinha acontecido na rebelião de Lúcifer e da terça parte dos anjos que o seguiram, mas o pecado pela primeira vez se estabeleceu no universo terrestre, a partir do momento em que Eva deixa de dar atenção à palavra de Deus e dá atenção à mentira do diabo. Pelo pecado eles transferem a autoridade que eles receberam da terra ao diabo, porque a Bíblia diz que quando alguém obedece, você se torna servo daquele que você obedece. Portanto, quando Eva obedeceu ao diabo, ela se transformou imediatamente, Adão se transformou imediatamente em subalternos, ou seja, eles transferiram a autoridade para o diabo. Foi dessa maneira que ele usurpou o poder que havia sobre a humanidade. A partir de então, todos os demais humanos passaram a simplesmente serem escravos deste ser maligno que assumiu o controle, se tornou o Deus deste mundo, o príncipe desta era e dos poderes espirituais, porque o homem entregou esta autoridade nas mãos do próprio diabo. Agora preste atenção, o que nós estamos vivendo no Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o momento em que, quando, por exemplo, você tem uma fazenda ou você tem um terreno e alguém vai lá e invade e constrói uma casa ou simplesmente monta uma tenda, e então você olha aquilo lá e você é o legítimo dono. Você pode apelar para a ignorância, para a violência, contratar algumas pessoas armadas, ir lá meter uns tiros, assustar, usar de violência e pôr para fora aquelas pessoas. Ou você pode simplesmente, por causa da legitimidade que você tem de propriedade, simplesmente agora se voltar para a justiça.
você não vai precisar dar um soco, você não vai precisar disparar uma bala, você não vai precisar nem ver a cara de quem invadiu a sua propriedade. Você simplesmente agora aciona a justiça. A justiça vai olhar e dizer: você tem prova de que aquilo te pertence, e então você vai mostrar um documento dizendo que sim, você é o legítimo proprietário daquele lugar. Naquele momento, a justiça é acionada, a justiça decreta ao seu favor. Ela então designa o executivo para que agora ponha em prática a ordem de que a terra deve ser retomada a você, sua fazenda deve ser retomada a você, sua propriedade deve ser retomada a você. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio exatamente num ato de tomar posse daquilo que antes pertencia a Deus e ao seu povo e que foi usurpado pelo diabo. E existe uma coisa interessante nisso, porque antes Deus disse, os céus são do Senhor e a terra é dos homens. E por causa da briga do diabo de querer tomar posse desta terra e de dominar esta terra, isso se tornou semelhante, o que eu vejo, do que aconteceu com Israel moderno. O que eu quero dizer é que a autoridade planejada por Deus para o ser humano, depois da tentativa do diabo, e na verdade da tomada do diabo do poder do homem, Deus resolveu ampliar ainda mais essa autoridade do homem. Por que eu digo que isso me lembra da história de Israel moderno? Porque Israel, a história de Israel, do novo Estado de Israel, é isso. Eles voltaram a existir como nação em 1948, 14 de maio ou 15 de maio de 1948. Imediatamente após a declaração do novo Estado de Israel, eles assumiram várias cidades, mas Jerusalém, de acordo com o pacto da ONU, Jerusalém seria uma cidade que não pertenceria a Israel, mas seria uma cidade que ainda permaneceria sob o jugo dos árabes. Só que, assim que foi decretado o novo Estado de Israel, os árabes se reuniram com 10 nações e disseram: vamos destruir Israel. E quando eles foram para se levantar e destruir Israel, Deus esteve com Israel. Eles 10 vezes menores, eles conseguiram vencer 10 países aliados e ainda tomaram Jerusalém. Ou seja, à medida em que eles foram desafiados pelo poder do inimigo, quando eles terminam a guerra, eles estão ainda mais ricos. Eles agora possuem Jerusalém. Depois veio a guerra do Yom Kippur, em 1974. Os árabes de novo fizeram uma liga, atacaram no dia mais sagrado para os judeus, onde eles sabiam que os judeus não estariam armados, estariam todos orando, e eles atacaram exatamente no dia do Yom Kippur. O resultado, Israel venceu a guerra e tomou as colinas de Golã. Depois nós vemos a Guerra dos 6 Dias, de novo os árabes se reúnem e dizem: vamos, se não me engano em 67, vamos lutar e vamos destruir Israel. Israel ganha e ganha a península do Sinai. Preste atenção, da mesma maneira o diabo tentou roubar do homem a autoridade, Jesus Cristo devolveu-a ainda ampliada. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele declarou ao ser humano: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A Bíblia diz que a autoridade nossa era somente sobre a terra, mas agora Deus está dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas ato contínuo, Jesus agora delega essa autoridade. Portanto agora, vão em meu nome e expulsem os demônios, em meu nome cure os enfermos. Ora, expulsão de demônios, cura de enfermos, não se dá na esfera material ou secular, ela já invadiu a esfera espiritual, a esfera celestial. Portanto, quando Jesus Cristo retomou as chaves de Satanás, do controle deste mundo, Jesus delega ao ser humano, e agora a autoridade do ser humano ainda está mais ampliado. Agora nós temos não somente a autoridade sobre a terra em Jesus Cristo, mas nós temos autoridade também sobre o mundo espiritual. Por isso Jesus disse: aquilo que você ligar aqui na terra
será ligado. Ou seja, nós podemos modificar as decisões dos céus, daqui da terra. Nós podemos ligar algo aqui na terra, e isso será alterado lá no céu em nosso favor, para que isso aconteça aqui na terra. Portanto, Jesus ampliou o nosso domínio, Jesus ampliou o nosso poder concedido por Deus no ato da criação. Jesus ainda disse em Apocalipse: ao que vencer, eu darei que se assente comigo em meu trono. Como assim, Jesus? O que isso significa? Só para tirar foto, tirar um selfie com Jesus ali do ladinho do trono? Ganhei, cheguei. Não, ele diz: que se assente comigo no meu trono, da mesma maneira como eu me assentei no trono do meu Pai. O que significa Jesus se assentando no trono do Pai dele? Significa que Deus está dividindo a autoridade do reino, a autoridade do trono com ele. Ele se torna corregente com Deus no momento em que ele sentou no trono de Deus o Pai. E agora Jesus está dizendo: ao que vencer, ao ser humano que vencer, promessa não é para anjo, promessa não é para demônio, ao ser humano que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, da mesma maneira como eu me assentei no trono do meu Pai. Em outras palavras, para que ele divida comigo a autoridade. Mas a autoridade de Cristo é somente sobre a terra? Não, a autoridade de Jesus, o trono de Jesus está onde? Nos céus. Portanto, claramente Deus ampliou a dinâmica da autoridade original planejada para o ser humano, e agora o ser humano tem para ele não apenas a autoridade sobre a terra, mas ele tem autoridade, influência nos céus, e no futuro ele terá autoridade nos céus, na própria habitação de Deus. Portanto, estamos numa verdadeira retomada de posse, uma reconquista de territórios que foi anunciada por Jesus em João 14:30. Porque ali Jesus disse: eu não vou continuar a falar muito, porque o príncipe deste mundo, o diabo, está chegando, e ele não tem direito nenhum sobre mim e nem poder nenhum sobre mim. Observe que Jesus está falando, a palavra-chave ali é direito. Ele está dizendo: sobre mim ele não tem poder, mas ele é o príncipe deste mundo. Sobre este mundo ele tem poder, não sobre mim. Por quê? Porque quando Eva pecou, e depois de Eva, depois de Adão, depois absolutamente todo ser humano que já pisou essa terra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos se fizeram servos de Satanás, Satanás se tornou o seu senhor. Vivemos como Israel no Egito, sob o chicote de um faraó opressor e cruel. Todo ser humano nesta terra vive debaixo da operação e do domínio deste ser tenebroso. É isto que Jesus quis dizer quando ele diz: o mundo jaz no maligno. Mas Jesus disse: mas se a autoridade dele sobre a terra e sobre a humanidade foi por causa do pecado, eu que jamais pequei, e é isso que o livro de Hebreus diz: Jesus, como nós, em tudo foi tentado, porém jamais pecou. Portanto, Jesus viveu 33 anos de perfeição absoluta aos olhos de Deus, e a Bíblia já dizia que a terra pertence ao Senhor, e Deus daria a terra àquele que é justo, aquele que é reto aos seus olhos. Ninguém foi mais justo do que Jesus, ninguém foi mais reto do que Jesus. Então, em outras palavras, Deus disse: a terra vai começar a ser retomada da posse de Satanás, através desse justo, deste perfeito. Por isso Jesus disse: o príncipe deste mundo está vindo, mas comigo ele não mexe. Ele está vindo, mas em mim ele não tem domínio algum, autoridade alguma, porque em mim não há pecado, e ele, portanto, não tem nenhuma desculpa para operar em mim. Mas isso é o verso 30, mas veja o que diz o versículo 31. Jesus disse: mas agora chegou a hora deste mundo ser julgado. Lembre-se que mundo que a palavra de Deus fala não são simplesmente as pessoas, mas principalmente esse sistema de moral e decisão humana, de pensamentos, de ideologias, de filosofias, de religiões humanas. É neste mundo que o diabo impera e age, seduzindo as pessoas e levando elas a pecarem contra Deus. Jesus disse:
este mundo, esse sistema dominado pelo mal, está agora na hora de ser julgado. Na hora quando? Quando Jesus pisou essa terra. Ele disse: chegou a hora deste mundo ser julgado. E agora, preste atenção, o príncipe deste mundo vai começar a ser expulso. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Ele dominou desde Adão até aqui, mas agora o novo Adão está pisando esta terra. E este novo Adão não entrega as chaves na mão do diabo como o primeiro Adão fez. E por isso ele tem agora as chaves de Deus para começar a retomada das coisas que o diabo tomou. É por isso que 1 João 3,8 diz assim: para isto, ou seja, para este propósito, por esta razão, o Filho de Deus se manifestou, ou seja, veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Na verdade, a expressão mais correta é para desmanchar ou desfazer, ou fazer retroagir tudo aquilo que o diabo teceu. Deus está puxando a linha e estragando o tricô dele. Tudo aquilo que o diabo empilhou, Deus está chutando e derrubando a pilha. Tudo aquilo que o diabo pintou, Deus está pintando agora com o seu sangue e cobrindo tudo. Deus enviou Jesus ao mundo com o propósito de começar o processo de reversão, de fazer com que as trevas retrocedam. Por isso ele é chamado de a luz que veio ao mundo, e que a profecia falava sobre ele, dizia assim: Galileia dos gentios, o povo que vivia sobre em trevas, de repente viu uma grande luz brilhar entre eles. Assim como a luz representa tudo quanto é de Deus, as trevas representam tudo aquilo que não tem Deus no meio. Portanto, assim quando uma luz que é acesa num ambiente, imediatamente as trevas recuam. Deus, ao enviar Jesus, está declarando todo o processo de construção, de usurpação do diabo, de domínio sobre esta terra. Começa um processo de reversão. Todo aquele que crer em mim, todo aquele que se unir a mim, participa desse processo de regressão das trevas na sua vida. A profecia em Gênesis 3,15, primeira profecia sobre Jesus na Bíblia, já dizia, Deus dizendo ao diabo, ali no Éden: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, porque entre a tua semente, a semente do diabo, e a semente da mulher, haverá alguém que virá, que ferirá, você ferirá o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Entenda isso, cabeça na Bíblia tem sempre o significado de autoridade. Há uma palavra em inglês que infelizmente em português e espanhol eu não consigo encontrar uma palavra semelhante: headship. Headship, ou seja, é a pessoa que tem a função de cabeça, mas essa cabeça no sentido de autoridade. É exatamente esse o sentido que a Bíblia diz nesse texto, que o diabo até conseguiria ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus, com aquele mesmo calcanhar, esmagaria a autoridade, o domínio, o poder que o diabo teria. Portanto, foi anunciado que sim, o diabo é o príncipe deste mundo, mas com a vinda de Jesus, Jesus desfaria o que o diabo fez, tiraria a sua autoridade, esmagaria a sua cabeça. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, sobre o povo de Deus: eu não fiz você para que você fosse rabo, para que você fosse cauda, tail, mas eu fiz você para que você seja cabeça. Ou seja, Deus nos fez para sermos autoridade, não para estarmos subjugados, não para estarmos debaixo de domínio. Em Romanos 16:20, como prova cabal de que realmente a autoridade da terra pertencia ao homem, vem a promessa maravilhosa dada pelo apóstolo Paulo, Romanos 16:20, aonde ele diz: não vai demorar muito, e o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo, eu não acho que você entendeu, debaixo
Do quê? Por que dos nossos pés? Porque não, o que esperaríamos esse verso é: Jesus veio, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, então no final ele vai esmagar a cabeça do diabo, até mesmo porque é o que foi profetizado. Mas por que Paulo está dizendo que a cabeça do diabo será esmagada por Deus, porém debaixo dos pés do povo de Deus? Por quê? Porque é Deus dizendo: isto aqui te pertencia, a autoridade era sua, então é você que vai ter o poder de esmagar definitivamente esta autoridade. É a restituição de toda a autoridade que nos foi tomada. De fato, em Colossenses 2, 13 a 15, abra porque esse texto é muito importante. Colossenses 2, 13 a 15, Paulo diz assim: nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne. Lembra da pregação passada quando eu falei sobre os canais? Quando o canal espiritual está interrompido, porque o homem é corpo, alma e espírito. Quando o pecado entra, quando o diabo domina, então o espírito do homem morre, o canal de comunicação com Deus é interrompido. É disso que Paulo está falando. Nós estávamos mortos, sem o canal de comunicação com Deus. Mas Deus nos vivificou em Cristo, ou seja, Ele ressuscitou o nosso espírito e nós nos tornamos vivos outra vez para as coisas de Deus. Mas continua dizendo: Ele nos perdoou todas as transgressões, portanto, o pecado que nos dava domínio do diabo sobre nós, agora perdeu o seu poder, e cancelou a escrita de dívida contra nós, que nos era contrária. Ele removeu a dívida que nós tínhamos com o diabo, e Ele pregou-a na cruz do Calvário, é o que Paulo diz. E em seguida, Jesus, no seu ato de crucificação, aonde todos olham e pensam: pobrezinho de Jesus, está sendo derrotado, está sendo vencido. Pensam que Jesus, na verdade, só venceu no terceiro dia na ressurreição. Paulo diz: não, na verdade, quando Jesus foi à morte, sem jamais ter pecado, naquele momento, Ele arrancou os poderes do diabo, Ele despojou os poderes e as autoridades, e fez deles, das autoridades demoníacas, do demônio, do diabo, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Naquele momento Jesus disse: diferente do primeiro Adão, você não conseguiu me fazer pecar, eu venci. Por isso Jesus declara a sua frase de vitória, Ele declarando e dizendo: está consumado, porque foi Ele que venceu e decretou a vitória sobre o diabo naquele momento. O que a Bíblia descreve é que no momento em que Jesus então morre, Ele desce entre o dia da sua morte e o dia da ressurreição, Ele desce ao mundo dos mortos, que a Bíblia chama de Sheol no Velho Testamento e de Hades no Novo Testamento. Ele desce ao mundo dos mortos, aonde habitavam toda a humanidade que já havia morrido, porque eles não podiam nem ir para o inferno, porque ainda não está inaugurado, porque ainda não houve julgamento, e tampouco poderiam ir para o céu, mesmo aqueles que morreram crendo em Deus, porque eles morreram crendo em Deus, mas eles eram pecadores. Por isso eles tiveram que ir para o Sheol, a habitação dos mortos sem Deus. Ali estava Abraão, ali estava Davi, ali estava Noé, ali estavam todos os homens e mulheres de Deus, de todas as épocas anteriores a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus desceu à habitação dos mortos e proclamou que Ele é o libertador que foi prometido. E a Bíblia diz que em seguida, Ele pega aquele cativeiro que estava sobre o povo de Deus, que tinha que estar no mesmo lugar aonde estava Caim, aonde estava Saul, aonde estavam as pessoas malignas do passado. A Bíblia diz que Deus então tira aquele cativeiro que estava sobre o povo de Deus e os transporta naquele mesmo dia para o paraíso que foi inaugurado exatamente naquele dia, que é o que Ele prometeu para o ladrão da cruz. Ainda hoje,
estarás comigo não no Sheol, a habitação dos mortos, mas porque eu estou morrendo, você hoje estará comigo no paraíso. Portanto, a Bíblia cumpriu-se a profecia que dizia que ele, ao ressuscitar, levou cativo o cativeiro. Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo escreve em Colossenses e ele diz: nós estávamos no império das trevas, mas Jesus foi lá e nos arrancou daquele domínio de Satanás e nos firmou os pés sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus, a rocha eterna. E a partir deste momento, sobre os servos de Deus, sobre o povo de Deus, sobre aquele que crê em Jesus Cristo, o diabo não é mais nosso príncipe, ele não é mais o nosso faraó, ele não é mais o nosso líder, e nós não precisamos mais nos subjugar a ele. Pelo contrário, agora quando nós vemos o diabo, nós temos que vê-lo sempre pelas costas, porque a ordem bíblica é que agora nós devemos expulsá-lo, ele tem que estar sempre correndo de nós, porque Jesus Cristo venceu uma vitória eterna. Por isso a Bíblia diz agora que nós somos reis e sacerdotes, comprados pelo sangue de Jesus, que reinaremos sobre a terra, não apenas no futuro, mas dizendo que a função daqueles que foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus, é de que eles devem reinar sobre a terra, não apenas no milênio, mas agora, já neste momento, expulsando o demônio, o príncipe deste mundo, o Deus desse século. Mas você diz: não, agora quem reina sou eu. Você saia em nome de Jesus. Se cumpre a palavra de Deus dada a Josué na vida de cada cristão: aonde pisar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Saia reconquistando caminhos, saia reconquistando vidas, saia falando do amor de Deus, porque Deus te concedeu a autoridade no nome de Jesus Cristo. Portanto, nós estamos, na verdade, em treinamento para o governo com Jesus na eternidade. E hoje nós já começamos um verdadeiro estágio. Um estágio é quando um estudante de engenharia, um estudante de medicina, ele precisa, quando está prestes para se formar, ter uma experiência prévia antes do diploma, uma experiência prévia com a área aonde ele vai atuar. Então, o estudante de engenharia, ele precisa buscar um estágio. No estágio, ele ainda não tem diploma, mas ele já vai começar a trabalhar na prática com a engenharia. Ele já vai começar a atuar na área da engenharia. Porém, ele está atuando agora com base na autoridade de um engenheiro já formado, que está fazendo a tutela dele, o cuidado sobre ele, mas ele já está atuando na área, no seu estágio. O que nós estamos fazendo na terra é exatamente um treinamento para o grande dia onde vamos nos assentar num trono com Jesus Cristo para reinar, para sempre, para toda a eternidade. E enquanto isso, debaixo da tutela de Jesus, que já é o verdadeiro rei, nós vamos aprendendo como reinar, como governar. Não somente nesses dias da terra, mas também depois virá o milênio. O milênio, Jesus descerá a esta terra. 1000 anos de paz haverá sobre esta terra, porque o diabo será amarrado, os demônios serão amarrados por 1000 anos. E nós, o povo de Deus, estaremos sendo líderes sobre esta terra e reinando por 1000 anos. Mas o milênio não dura para sempre, só dura 1000 anos. Depois de terminado o estágio do milênio, aí vem a nossa formatura. Aí nós verdadeiramente nos tornamos reis e sacerdotes para sempre. Então fica a pergunta: e como é que eu exerço essa autoridade de governante? E a resposta é: pela arma da oração. Nenhuma arma maior que a oração mostra exatamente o momento em que um homem e uma mulher de Deus estão reinando. Porque é exatamente pela oração aonde Jesus disse: eu vou esperar por você, porque aquilo que você ligar, então eu vou ligar lá no céu. Aquilo que você desligar aqui na terra, então eu vou desligar lá no céu. Ou seja, a oração é o maior ato de governo do povo de Deus, que Deus deixou para nós. É a única explicação plausível de por que um Deus onisciente, todo-poderoso e que ama mais do que qualquer um,
precisa que a gente ore. Muitas pessoas entendem que deve orar porque a Bíblia diz, mas não entendem por quê. Eles falam, mas não entendo, se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? Se Deus já me ama e quer me dar o que eu preciso, por que eu tenho que orar? E a resposta está exatamente aqui, porque Deus não quer eternas crianças, Ele está formando reis, rainhas, e para isso você precisa começar a exercer o domínio, você precisa começar a exercer a autoridade por meio da oração. Então você entra na oração e você diz, Senhor, existe enfermidade na minha vida ou na vida de alguém, algum querido meu, mas eu em nome de Jesus entro agora aqui com a autoridade que Jesus Cristo me deu para dizer que não é isso que eu quero é que a enfermidade desapareça, eu quero que o vício desapareça, Senhor, eu quero que aquela pessoa que não aceita Jesus, ela venha ter o seu coração trocado por um coração de carne, como foi cantado nesta noite, e pelo meio da oração nós começamos a dizer para os céus, ou dar permissão para os céus, para que eles intervenham na terra e cumpram exatamente conforme nós pedimos. De volta nas Crônicas de Nárnia, há uma passagem em que um lobo que foi enviado pela rainha do gelo, ele vem e tenta atacar a Lucy, tenta atacar as meninas, e então o Peter, o irmão mais velho, ele vem e ali ele começa a lutar com o lobo, e ao mesmo tempo que ele vem lutando com o lobo, que representa ali um demônio enviado pelo diabo, no mesmo tempo que ele está ali com a espada lutando, enfrentando, nesse mesmo momento chega Aslan e chegam todos os outros seres que representam os anjos. Eles chegam presentes e um que representa um anjo grande, um centauro, puxa a espada e vai para cima do lobo, e Aslan o detém e diz, não, this is Peter battle, ou seja, esta é a guerra de Peter, isto não é nós que vamos guerrear, são eles que têm que guerrear, nós apenas vamos estar aqui para dar o backup, nós apenas vamos estar aqui para garantir a vitória, mas a luta é deles. Na prática, irmãos, isso significa um impedimento para o crente, porque se nós não orarmos, nós não veremos o mover de Deus, apesar de Deus desejar, apesar de Deus amar, mas se nós não entrarmos em batalha espiritual e começarmos a reinar hoje, agora, e entrarmos nesse estágio com Deus, nós não veremos a atuação de Deus. Por causa disso, eu e você nos tornamos a força de reconquista de Deus na face da terra. Ou seja, nós somos uma perturbação para esse sistema mundial. Elias foi chamado de o perturbador de Israel, porque ele era a força de Deus que impedia os avanços da força do mal do rei Acabe e da rainha Jezabel. Nós perturbamos esta ordem estabelecida. O mundo diz que isso está bom, que isto é o certo, que isto é maravilhoso. O crente se levanta com a ousadia de Deus e dizer, não, isto está errado, isto é proibido por Deus, isto é contrário à vontade de Deus. Nós desafiamos e derrubamos todo pensamento falso, toda mentira, seja da filosofia, seja da religião, seja dos conceitos da sociedade. Nós constituímos oposição ao diabo e ao mundo e aos aliados de Satanás de carne e osso ou espirituais. Paulo foi chamado de uma verdadeira praga pelos judeus. Por quê? Porque ele constituía a força da verdade divina que ia contra todas as trevas. Nós vamos contra a ordem estabelecida, nós nadamos contra a correnteza, nós somos aqueles que, segundo o Salmo 149, executamos os decretos divinos decretados há muito tempo atrás. Somos nós que dizemos, Senhor, que seja feita a tua vontade agora, aqui na terra. Por isso nós somos chamados de embaixadores do reino de Deus nesta terra.